Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje será falado a respeito das obras e da sua importância que ela tem para uma vida cristã. Bem, para dar início a esse assunto, eu irei fazer uma pergunta a vocês. Acreditar é o suficiente? Para falar sobre isso, irei ler um versículo que se encontra em Marcos 16:16. Aquele que crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. Nesse versículo, encontra-se um trecho a respeito do batismo. E esse assunto já foi falado em um outro vídeo, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas, resumidamente, o batismo ele é uma celebração, uma comemoração de algo que aconteceu internamente naquele que está se batizando, naquele cristão, que é uma morte da velha criatura, uma mudança de estilo de vida para um relacionamento com Deus, para uma vida com Deus. Mas nesse versículo vai dizer, aquele que crê e for batizado será salvo e aquele que não crer será condenado. Mas esse versículo está imerso em contexto que a gente vai poder entender nos dois versículos que se seguem. Vamos dar uma olhada. E estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Bem, pelos dois versículos que acabamos de ler, nós podemos entender que acreditar vem acompanhado de demonstrações práticas, de ações, que são as obras. Então, é um conjunto, é a união de dois fatores. Então, para falar sobre as obras, tem um texto que é muito lindo e muito importante também, que está em Tiago, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos para podermos entender todo esse contexto. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho, Isaque, sobre o altar? Veis dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Tiago 2:24. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. É bem forte o que a gente acabou de ler, porque não basta apenas acreditar. É necessário uma mudança, uma transformação de vida, de práticas, de atitude. Como podemos ver, um grande exemplo é o de Abraão, porque Deus pediu a ele algo que era o mais precioso, o seu filho Isaque como sacrifício. Porque na época que Abraão vivia, se fazia isso, sacrifícios de animais como forma de pedir perdão pelos seus pecados, como forma de oferta. Então Deus pediu a Abraão o seu filho como sacrifício. E podemos ver ao longo da história que Abraão, quando foi sacrificar o seu filho, Deus o impediu. Porque Deus queria apenas testar o coração de Abraão, para saber se Abraão era obediente à vontade de Deus. Então, esse foi o objetivo. Mas requereu de Abraão fé e requereu de Abraão obras. Então, a fé de Abraão só foi aperfeiçoada, só foi aprovada quando Abraão foi para fazer a vontade de Deus, foi para realizar as obras. Na Bíblia, existem vários exemplos a respeito de pessoas que foram consideradas pessoas de fé ao cumprirem as obras. Então, se tem algo no seu coração que arde, aquilo que Deus fala para você fazer, não deixe, não hesite de fazer, porque a fé sem obras é morta. Então, a fé e as obras faz com que se cumpra em nós os dois mandamentos que o Senhor Jesus nos ordenou em fazer, que é amar a Deus. Então, as obras faz com que é um ato de obediência a Ele, as boas obras, as obras que o Senhor fala para fazermos, e também amar ao próximo como a ti mesmo, porque as obras são
um ato de suprir as necessidades do meu próximo, sejam espirituais, emocionais, sejam físicas. Então, é um ato de amor e é muito importante até mesmo de lembrar que as obras, se forem feitas sem amor, não valerá a pena, não serão úteis, né? Como é dito em 1 Coríntios capítulo 13. Então, o amor é fundamental para a realização das obras. Espero que essa palavra tenha edificado você e fique com Deus.